Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Eu, pastor Esaú Neves, estou aqui mais uma vez e nesse vídeo falo com vocês sobre o tema agrupamento de demônios. Por que agrupamentos de demônios? Agrupamento é o ato e o efeito de reunir-se em grupo, organizações. Então, nas últimas horas nós podemos ver que está havendo agrupamentos de demônios na vida. E para Satanás, estar na vida de uma pessoa basta a pessoa não ter Cristo, não ter Deus, não ter o Espírito Santo, não ter uma vida coesa através dos princípios da palavra de Deus, e isso vai fazer as pessoas estar à mercê de demônio. Para você ter uma ideia, principalmente nessa geração que as pessoas dizem muito: pastor, eu não estou indo na igreja, mas estou fazendo minhas orações em casa. Eu não vou à igreja porque para buscar Deus não precisa de igreja, eu tenho Deus no meu coração. Jesus disse assim: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus falou que quem não participa do corpo e do sangue dele não tem vida em si mesmo. Então, no caso, corpo e sangue, Santa Ceia, na igreja, participação no geral. E ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não faz a obra em conjunto, você orando na sua casa, tendo Deus e buscando Deus da sua maneira, está fazendo a obra de Deus, trazendo a sociedade a Deus? Não. Mas a igreja é lugar de problema. Todo lugar tem problema, seja você a diferença. E quando isso, Jesus disse em Lucas 11:24 sobre agrupamentos de demônios. Conclusão: fortalecimento de legiões de demônio contra as vidas. Que João 10:10 revela que o intuito é roubar, matar, destruir, mandar para o inferno. Diz assim: quando o espírito imundo, Lucas 11:24, tem saído do homem, anda em lugares não habitados buscando repouso. Não achando, diz: tornarei a minha casa de onde saí. Primeira revelação, Lucas 11:24. O espírito do mundo sai da vida do homem quando o homem quer mudança de vida e vai para lugares inabitados, buscando repouso. Só que ele só tem repouso dentro de vidas, desumanizando e fazendo aquilo que aconteceu com ele, tirando do reino de Deus, da presença de Deus e dos céus. O intuito é roubar, matar e destruir. O repouso do diabo, o conforto do diabo é estar numa vida agindo, roubando, matando e destruindo. Não achando, ele diz: tornarei a minha casa de onde saí. Se ele não tem lugar lá, ele quer voltar à casa dele para ter repouso, lugar de habitar, ter ação destruidora por mentira, engano, fingimento, enfermidades. Aí fala: chegando, acha a casa varrida e adornada. A casa está limpa. Antes estava limpa e o demônio saiu, estava em lugar não habitado. Só que a pessoa não preencheu do Espírito Santo. Está adornada, está até, mas não tem ali o Espírito Santo, frutos, dons, atividade. Então diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha bem, quando ele volta, ele fala: eu já saí uma vez, eu preciso do meu chefe, que vai trazer o outro chefe, ou melhor, vai aumentar as concupiscências do homem, a autodedução, a autossuficiência, vai trazer o destemor, a rebeldia, a teimosia, a obstinação, a egolatria, a famiolatria, para aumentar no ser humano a distância dele com Deus. Então ele vai trazendo em formas de espírito coisas que a alma do homem vai se assemelhando, para que o quê? Os seres humanos, quando ele se torna mais violento, porque ele está trazendo alguém mais forte do que ele. Então também diz que o último estado, quando o ser humano for ver, vai estar numa agressividade de problemas maior, falta de domínio maior, precisando maior, e muitas horas com menos intensidade na sua busca, na sua devoção ao Senhor, uma vez que as circunstâncias, por exemplo, a amante, a nova mulher, o novo marido, as circunstâncias, divórcio, coisas que foram embaraçando sua vida, vícios, faz parte da dependência da sua alma. Tanto é que, por exemplo, no caso da química, as pessoas falam que é dependência química, o corpo quer, a alma quer uma pressão maior no espírito para o último estado ser gerado o quê? Primeiro roubado, destruído, e aí a morte,
que primeiro já começou no roubo e na destruição, a morte espiritual, até vir a física. Então, o inimigo primeiro quer lançar essa vida numa situação anarquista geral, aonde ele está na desordem, está tendo prazer, privilégios, sem enxergar a destruição do desligamento que ocorreu de Deus. E primeiro, o inimigo tem que liberar essa vida e entrando com outros piores, para depois dar o golpe. Por quê? Porque a pessoa sentindo prazeres, Satanás está definitivamente possuindo as suas vontades, as suas decisões, a sua capacidade de discernir, então o golpe vai ser fatal. Eu quero ler para você aqui, por exemplo, sobre agrupamentos de demônios em Marcos 5, de 1 a 4. É um texto conhecido, onde fala do gadareno. Olha bem, chegar a outra banda, Marcos 5, 1 a 4, do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, já não vivia mais na sociedade, na família, e todo vício, mentira com o tempo. Tem pessoa que já não vive mais em família, vive no quarto, cada um isolado, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Quantos pais estão aí refém de filhos incontroláveis? Ai, pastor, é porque ele está nas drogas. Ai, pastor, eu tenho que dar isso, tenho que dar aquilo, senão ele é aquilo outro, senão ele vai morrer ou vai fazer errado. As pessoas estão refém dos espíritos da violência, e esses aqui, para tentar conviver com ele, tentaram prender em cadeias e prisões, porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, quer dizer, olha, cordas, correntes, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar, porque ele tinha uma legião. Você vai ver ali que Jesus, quando desce do barco, qual é seu nome? Ele vai responder lá na frente, legião, porque eram muitos. Agrupamento de demônios, por causa das atitudes das pessoas, dos comportamentos, e nós estamos vendo isso inclusive na nossa política nacional, liberação de maconha, conselhos populares, que é para daí certos partidos aí poder fazer tudo. Porque quem são os conselhos populares? Sindicatos que hoje não resolvem o problema das pessoas, quantas pessoas com processo para sair isso, aquilo, e não sai. Então eles tapam a boca do sindicato com privilégio, etc., e dominam o povo naquilo que o sindicato fechar com eles. É como se o sindicato pudesse dar palavra por todos os trabalhadores. Não, eles defendem os direitos e não pode dar palavra como se todos concordassem. Um grupo gay agora vai lá e, como a minoria serão ouvidas, dá palavra o que deve ser família, e nós não podemos entrar no contrário. Agrupamentos de demônios. Capítulo 19 do livro de Atos fala dos filhos de Cefas, filhos de sacerdote, porém sem vida com Deus. Olha, 19:11 de Atos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Enfermidades fugiam e espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, que andavam para lá e para cá, vendo aonde tinha manifestações de espírito para fazer rituais, ou ficavam também nessas ambulantes fazendo perseguições ao evangelho, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Eles tentavam criar um paralelo com o Pentecoste, com a igreja cristã revestida de poder. E hoje está cheio de igrejas aí, até cantando nossos louvores, mas cheio de idolatria, cheio de misticismo, e até acontecendo alguns milagres lá, porque aqui diz que eles tinham tentando invocar Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu principal de sacerdotes. O pai dele era líder do ministério sacerdotal. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois,
pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos 19, 11 a 16 fala que eles foram lá tentar, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham Cristo, não conheciam Cristo, e essas casas religiosas, onde falam de Cristo, mas terminam rezando, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Jesus morreu e ressuscitou, está na palavra. Aonde diz que Maria ressuscitou? A Bíblia condena: pelos vivos invocará mortos. Ah, mas ela é morta? Ela morreu como todos, está aguardando o dia da ressurreição dos mortos, para ser julgada como todos, seja para ser coroada ou outra situação. Então, dentro disso aqui, eu vos chamo a atenção para agrupamentos de demônios também. Sacerdotes, o pai deles era principal dos judeus, Cefa era, 7 filhos deles tentava sair por ali fazendo uma coisa e criando situações. Tem igreja que os líderes permitem seus filhos ser relaxados, exclui quem tem o espírito para dar oportunidade. A maldição dos filhos de Eli está lá na frente. Outras situações que nós estamos vendo, por exemplo, coisas tão gravíssimas que as pessoas não convivem mais, cada um está indo montar a sua igreja. Ultimamente um falso profeta aí, já que não pode clamar ao Senhor, fez uma igreja com o nome, entre aspas, da mãe do Senhor. E dentro dessa situação, eu quero te falar também sobre outro camarada. Primeiro eu falei para você sobre o que? Jesus falando da casa vazia. Dei o exemplo do gadareno, que era o menino que já estava no mundo com uma legião. Li para você Atos, que fala dos filhos de sacerdotes desviados, que não conhecia Cristo, não tinha intimidade, não tinha unção. Apanhou de um moço agrupados por demônios. E agora eu falo para você de um ungido que fora destituído por desobediência, Saul. 1 Samuel 16, 14 fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno permitido por Deus entrou na vida de Saul. E o que eu falo para você sobre Saul? Saul, na verdade, ele tinha medo de Davi, principalmente quando as mulheres começaram a cantar: Davi venceu seus 10 milhares, Saul seus milhares, Davi seus 10 milhares. E aí nessa situação, para você ter uma ideia, o que ocorre de gravidade é que, na verdade, no 18:9 fala assim: olha, o cântico das mulheres, que foi feito isso de 1 Samuel, Saul venceu seus milhares, Davi seus 10 milhares, incitou os ciúmes dele, ele passou a perseguir Davi. Ele já tinha tentado coisas para ver o que fazer com Davi. Davi tinha vencido Golias. Quando o espírito mau, no capítulo 18, no 16, 14, fala isso, saiu dele, o Espírito do Senhor saiu dele, o espírito maligno entrou, era Davi que ministrava a libertação. E quando ele começa a vencer guerra, tipo assim, os amalequitas e outras, associa-se, suscita uma ira e uma inveja no Saul, que já não tinha mais o Espírito de Deus para fazer a guerra com ele. Então diz assim: e aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Espírito maligno profetizando. E Davi tangia a harpa com sua mão como de dia em dia. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança, e Saul atirou com sua lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 29, quando Saul deu Mical para Davi por mulher, no capítulo 18, do versículo 20, fala que ele deu por laço para tentar matar. Falou: manda ele guerrear com os filisteus, pegar 100 prepúcios de filisteus, aí lá eles matam ele. Não matou. Quando Davi veio e trouxe 200 prepúcios, então fala aqui: então Saul temeu muito mais a Davi. 18, 29. E Saul foi todos os seus dias inimigos de Davi. Então, saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado.
Então chegou um ponto, queridos, que Saul perdeu o Espírito de Deus, o espírito maligno entrou na vida dele, passou a perseguir Davi, e a partir dessa perseguição que ele começou a Davi, no coração dele, ele intrinsecou isso, que ele iria ser inimigo de Davi, tentava encravar Davi na parede, porque Davi estava tentando trazer a libertação. No capítulo 20 de 1 Samuel, do 30 ao 33, você vai ver que até contra Jonatas, Satanás entrou em Saul, quando Jonatas, seu filho, defendeu Davi, dizendo: você não precisa fazer isso, que ele nada fez. Ele lança a mesma lança que ele tentou matar Davi, para tentar matar o próprio filho. Agrupamentos de demônios. Perdeu a unção, não estavam as coisas como ele queria, então ele agia até contra seus próprios familiares para matar, tomando de demônios para poder estar no que ele quer. Senhores, nós temos aí o agrupamento de demônios que se viu na TV. A moça, a senhora que matou o dono da Inhoque, esquartejou, na cadeia, ela namorou uma moça que sequestrou um garoto de 14 anos e matou. Aí elas se romperam, porque uma garota famosa, que em 2002 matou seus pais junto com os namorados, chegou dentro da cadeia, ela estava ministrando a palavra, conheceu o Senhor, quase foi sair, ela voltou atrás do Senhor, se entregou à homossexualidade, que ela não era homossexual nada, aprendeu de tanto conviver com as presas, porque a homossexualidade não nasce no homem, é um pecado aprendido. Tanto é que o próprio Jean William falou que se um pedófilo conviver com uma criança ensinando, a criança vai conhecer diferente. Então ninguém nasce gay, ele mesmo fala coisas e tira com a própria boca. E agrupamentos de demônios. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, mas a fé, o aprendizado vem de tudo que você ouve. Se ouvir de Deus, aprende de Deus. Se ouvir do mal e der lugar, aprende do mal. Então nós estamos numa época caótica, numa dificuldade extrema, e nós temos que combater. Isso é mais um agrupamento de demônios. Uma matou o marido, a outra matou os pais, uma sequestrou e matou. A que matou e sequestrou, largou da que matou o marido e está com a que matou os pais. Você vai ver lá na frente no que vai dar esse tipo de relacionamento. Depois vai falar que é o povo que é homofóbico. Olha o tipo de união. Deus, em nome de Jesus, liberta teu povo, nos livra dos agrupamentos de demônio. Abismo traz outro abismo, diz a tua palavra. Casa vazia traz mais 7. Perdoa nossos pecados cometidos com espírito, alma, mente e corpo, seja no matrimônio, na vida individual, na vida financeira, na negligência com o corpo. Meu Deus, traga avivamento no meio do teu povo, em nome de Jesus. Fique na paz.